Olá, sejam muito bem-vindos ao Narrativas Antagonista. Eu sou Madeleine Lasco, sou sua companhia de segunda a sexta-feira aqui no YouTube do Antagonista às 5 horas da tarde. Você também lê a minha coluna no site do Antagonista sem paywall. Fato do dia: Marilena Chaui na lista de professores negros da USP. É isso mesmo, é isso mesmo. Eu vou mostrar aqui para vocês que história é essa, que lista é essa. Isso bombou nas redes sociais no final de semana, mas aqui a gente debate daquele jeito que você sabe, treinando o nosso cérebro para melhorar o nível do debate político. Como é que a gente faz isso? Eu te digo primeiro quais são os fatos e depois a minha opinião. Mas antes de opinar, tem uma coisa que você só vê aqui e que eu acerto todo dia. Qual é a narrativa da esquerda e qual é a narrativa da direita? Vamos lá? Fato do dia: Marilena Chaui na lista de professores negros da USP. Como assim, Brasil? Exatamente assim. Eu vou contar a história para vocês. Aqui um tweet do professor Wilson Gomes, é um professor da Universidade Federal da Bahia. Ele pergunta: com quantos anos vocês descobriram que Marilena Chaui era negra? Eu descobri aos 60. Está no site da USP. Olhando assim, não diria. Mas como sei que as bancas de heteroidentificação da USP não dão mole para pardos, há de ser verdade. No site, ela vem logo depois de Milton Santos. Justo. É uma ironia. Deem um Google em Milton Santos, um dos maiores intelectuais da nossa história, e negro. E as bancas de heteroidentificação da USP, elas realmente dão muito problema. A gente vai trazer essa história aqui para vocês. Mas antes eu quero falar de um outro caso de uma outra professora que também se identificava como negra, mas este deu o maior rebu. Tem até documentário. Eu vou trazer aqui o Wilson Júnior, da editora Escambau. Ele fez na internet um resumo sobre um caso da Rachel Dolezal. Não sei se vocês conhecem essa história. Dá uma olhada aqui. Mas esse é um vídeo que conta a história de uma mulher que durante muito tempo foi uma ativista, militante negra. Ela era presidente de uma espécie de grupo de direitos civis de uma cidadezinha de Washington. Só que isso foi por volta de 2015, 2016, ela foi descoberta como uma mulher branca. Ou seja, ela era uma mulher branca que fazia bronzeamento artificial, passava maquiagem e ajeitava o cabelo dela para ficar com a aparência de uma mulher negra. Isso foi uma polêmica gigantesca nos Estados Unidos. Eu não fiquei sabendo, não sei se alguns de vocês ficaram sabendo. Foi realmente algo que ganhou uma certa notoriedade midiática, mas obviamente, como são coisas mais de espaços menores dos Estados Unidos, acabou não chegando pra gente. Porém, ela inflamou muitos debates sobre uma questão racial nos Estados Unidos e sobre essa questão de lugar de fala, sobre privilégio branco e essa questão de identidade racial. Então o documentário acaba acompanhando essa mulher por uns 2 anos, mais ou menos, e é até curioso porque a autora do documentário, ela esperava que em algum momento desses 2 anos ela fosse meio que sair deste papel de mulher negra, né? Ela fosse quebrar esse papel de mulher negra. Eu não vou entrar em spoilers, porque spoiler de documentário parece esquisito. Vale a pena assistir, independente de você saber o que vai rolar ou não. Mas ela acaba não saindo desse papel, né? Ela permanece consistente na história de que ela é, na verdade, uma mulher negra. E a narrativa do documentário, ela acaba indo por uns caminhos tão errados, na realidade a narrativa do documentário não, mas o discurso da Rachel, ela acaba indo por um caminho tão errado que ela vai cunhar o termo transracial. Então ela vai se apropriar dos debates que estavam acontecendo, principalmente de maneira bem inflamada nos últimos 3 anos, né, de 2015 para cá, sobre transexualidade, e dizer que assim como uma pessoa transgênero que está num corpo do gênero, né, que não é o gênero da consciência, do cérebro dela, ela não estava em um corpo que era adequado à raça dela. Então ela era uma mulher negra presa no corpo de uma mulher branca. Então, vocês entenderem o quão errado vai o subterfúgio narrativo. E aí, até assim, curioso, e eu acho que é um debate que é interessante se levantar. Obviamente, você percebe durante o documentário que ela é alguém com um transtorno mental. Ela não necessariamente parece uma pessoa ruim. Ou pelo menos não foi essa a impressão que ela me passou. Ela parece muito mais alguém com um transtorno dissociativo de personalidade ou uma espécie de dismorfismo
né, que é aquela coisa que você não sente confortável como sua aparência está. Tipo, a anorexia é um problema desse tipo, né? Você acha que você está bem mais gordo do que você de fato está, né? Bem mais pesado do que você está. Parece uma espécie de variante disso. Eu não sou psicólogo nem psiquiatra, então nem quero entrar muito no mérito dessa questão, mas isso é perceptível, né? Você sente que não necessariamente ela era uma pessoa ruim, até porque você vai ver que durante o período que ela estava na presidência desse órgão de direitos civis, ela foi alguém realmente muito ativa, né? Ela parecia participativa na comunidade, trabalhando, participando das manifestações. Até ela tem filhos negros, né? Um filho adotivo, e aí entra um pouco no histórico da família dela, que é interessante e é muito pertinente para você entender o porquê que essa mulher talvez tenha querido virar uma mulher negra. Pois é, gente. Esse caso era uma ativista super conhecida, dava entrevistas na televisão, estudou numa universidade negra nos Estados Unidos, que lá existe essa coisa, né, de universidades que são tradicionais dos negros. E os pais dela, num determinado momento, apareceram dando uma entrevista falando: olha, desculpa, nunca foi negra. Pais brancos, nunca foi negra. Isso deu um rebu, mas um rebu. Veja um documentário, eu recomendo, é muito bom. Mas agora voltemos a Marilena Chaui. Quem estudou na USP, quem estudou com professor de esquerda, com toda certeza, conhece a Marilena Chaui. Eu lembro da minha juventude, como os professores falavam dela. Mas se esse não é o seu caso, você muito provavelmente conhece a Marilena Chaui de declarações que ficaram famosas na internet. A mais famosa é sobre a classe média. Marilena Chaui. Eu vou falar num tom que não é o meu, porque eu tô com uma gripe do cão e se eu falar no meu tom eu vou tossir feito uma louca. Então vou falar numa voz que não é minha e que me desgosta muito, mas é a voz que sobrou. E por que eu defendo esse ponto de vista? Não é só por razões teóricas e políticas. É porque eu odeio a classe média. A classe média é o atraso de vida. A classe média é a estupidez. É o que tem de reacionário, conservador, ignorante, petulante, arrogante, terrorista. É uma coisa fora do comum a classe média. Então, eu me recuso a admitir que os trabalhadores brasileiros, porque eles galgaram direitos, conquistaram direitos. Esses direitos foram conquistados por 20 anos de luta. 20 anos de luta. Fora os 500 anteriores de luta e desespero. E dizer que essas lutas e essas conquistas fizeram a gente virar classe média de jeito nenhum. De jeito nenhum. A classe média é uma abominação política, porque ela é fascista. Ela é uma abominação ética, porque ela é violenta. E ela é uma abominação cognitiva, porque ela é ignorante. Fim. Tem também uma outra declaração dela que ficou famosa uns anos atrás, porque foi feita num colégio de elite aqui em São Paulo, para alunos menores de idade. E o tema que parecia ser o da palestra era outro. Muitos dos pais não sabiam que esta temática da família estava sendo abordada desta forma dentro do colégio. Mas vamos ver o que esta intelectual brasileira pensa sobre a família. Isso que nós entendemos de família é uma coisa que foi inventada no final do século XVIII e durante o século XIX. O grego, pai de família, esse que cuida de tudo, da economia, ele se chama despotes, ele é o déspota. É por isso que quando os gregos se dedicam à política, a primeira coisa que eles fazem é distinguir o espaço privado da família despótica e o espaço público da política democrática. É isso que eles fazem. O pai de família romana é a mesma coisa. Isso que nós entendemos que é o pai e a mãe dos filhos, e que tem, a gente acrescenta avô e avó, tio, tia,
Então tem data, isso que nós chamamos de família, a chamada família conjugal, ou a família restrita, tem quase, tem menos de 2 séculos, tem um século e pouco, é recentíssimo. E é por isso que eu acho muito divertido os caras que saem pela rua defendendo a família como uma instituição natural, eterna, sagrada, umas bestas. Tem data, aconteceu um dia, e aconteceu com o capitalismo. O capitalismo chega à família para garantir essa transmissão do capital. E agora eu volto disso tudo para a transracialidade. Este conceito, não estou falando de Marilena Chaui aqui. Não. Estou falando de Rachel Dolezal. Por quê? Uma aluna da UFBA, que é a mesma universidade onde leciona o professor Wilson Gomes, está no Ábrido Narrativas. Ela fez um projeto, uma aluna da graduação, uma mocinha, fez um projeto analisando o caso da Rachel Dolezal. Porque muita gente fala que raça é uma construção social, é isso, é aquilo. Então a tal da Rachel Dolezal, ela estava certa em ser transnegra? Olha que análise interessante dessa moça, ela se chama Maíra Santana. Compreendemos que os sentidos de raça e gênero se manifestam nos corpos, mas não se constroem somente nele, pois são longos processos históricos, sociais e políticos que formam o que compreendemos como raça e gênero. Para Stuart Hall, a raça é uma categoria discursiva que organiza formas de falar, sistemas de representação e práticas sociais que se utilizam de um conjunto frouxo e frequentemente pouco específico de diferenças em termos de características físicas a fim de diferenciar socialmente um grupo de outro. Ou seja, a raça não é somente uma questão de cor de pele e características físicas, mas uma construção histórica, social e também linguística. Apesar dessas identidades se apresentarem enquanto categorias imutáveis, elas não são. Sendo a raça um resultado dessa interação social e linguística, é coerente que existam pessoas que sejam questionadas sobre sua identidade racial e até mesmo promovam deslocamentos, desafiando a identidade que lhe é socialmente atribuída. Esse desafio foi realizado por Rachel Dolezal, uma mulher nascida naturalmente de pais brancos, que viveu parte da vida como uma mulher branca e se identifica como uma mulher negra. Com as análises, entende-se que para Dolezal, a raça não é nem biológica e nem histórica social. É uma determinação de caráter individual, subjetiva e solipsista. Por outro lado, quem a acusa de mentir produz sentidos de que raça é uma questão pública, social e coletiva. Ou seja, não é possível a autodefinição racial sem implicações coletivas. Assim, concluímos que transracialidade, nesse contexto, é significada enquanto a possibilidade individual de definir a própria raça. Os sentidos de raça, no caso Rachel Dolezal, são de ordem pessoal e mental do sujeito da vontade. Ou seja, os sentidos presentes, no caso Rachel Dolezal, são marcadamente neoliberais. Pois é, então ficamos como a partir dessa análise? Qual é a análise que ela faz? A pessoa se auto-identificar como uma raça tem impactos coletivos. Então ela está priorizando o individual sobre o coletivo, por isso ela é neoliberal. O que não é o caso da Marilena Chaui. Não. Ela não é neoliberal. Ela inclusive fala muito duramente contra o capitalismo, diversas vezes. E Brasil, recordar é viver. Recordar é viver. Vocês gostam disso, né? Eu descobri que a Marilena Chaui teve um episódio muito semelhante a um episódio do ex-presidente Fernando Henrique, que eu não sei se vocês lembram, isso bombou na era Fernando Henrique, mas bombou por todos os motivos errados, porque foram falar de racismo e ele fez assim na pele dele. Não, mas eu também tenho um pezinho na cozinha, foi isso que ele disse. Ele disse esta frase. E ok, muitos anos atrás, mas já não pegava bem isso daí não. Já não pegava bem. E ok, isso foi há muitos anos. Isso foi em outro século, mas já não pegava bem de jeito nenhum essa frase do pezinho na cozinha. Vamos agora a 2013, Marilena Chaui falando sobre racismo no Brasil. Bom, eu considero que a sociedade brasileira é uma sociedade oligárquica, hierárquica, vertical, autoritária e excludente, racista, né? E que o racismo se esconde sob várias formas, desde o paternalismo até, pura e simplesmente, fazer de conta que as diferenças
étnicas não existem. Então, a isso nós temos que acrescentar a divisão das classes sociais. E o fato de que, no caso dos afrodescendentes, né, a maioria esmagadora pertence à classe trabalhadora e, no interior da classe trabalhadora, aos estratos mais pobres da classe trabalhadora. Então, é um sistema violento de discriminação econômica, discriminação social, discriminação cultural e que aparece nestas ocasiões. Nas ocasiões em que eu tenho um amigo norte-americano que veio do período das lutas pelos direitos civis nos Estados Unidos. E um dia ele foi a uma palestra que eu estava dando na USP e na saída ele fez uma observação muito interessante e que me pegou assim pelo estômago, pelo fato de eu nunca ter me dado conta disso. Ele me disse, sala branquinha, não? Então, eu não tinha me dado conta de como no meu cotidiano, e eu, com esta pele, não tinha me dado conta de como isso opera. Porque isso está tão profundo nas nossas mentes e nos nossos corações que a gente não percebe mais. E trata isso como se fosse... Você tem o mar, o céu, o sol, a floresta, a lua e os negros fora. E faz parte da natureza, é do mundo da natureza a discriminação. Então, as lutas, né, contra a desigualdade racial, que eu acho que tem se desenvolvido muito nos últimos governos, né? Eu participei aqui em Salvador justamente de um seminário sobre a questão das lutas contra a desigualdade racial por parte do governo federal e acho que é possível avançar, mas andamos ainda muito pouco num país tão profundamente racista como é o nosso. Pois é, gente. Comentário só no final, que eu vou fazer depois das narrativas. Quantas curtidas esta guerreira merece, não é verdade? E aí nós vamos entender esse raciocínio. Me marcaram no tweet desse rapaz aqui, me marquem em postagens que vocês querem ver aqui no Narrativas. Olha que coisa. Poucas coisas são tão cansativas e burras quanto essa discussão de certos nichos liberais e reaças aqui no Twitter quanto à negritude. Se alguém pardo é negro ou não. Ser negro não é um atributo biológico. Ninguém nasce negro. Ser negro ou branco é um processo de socialização. Pois é. E agora vamos aqui ao que aconteceu na USP. Não foi na USP toda, foi na FEFELESH, que é a Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, onde a Marilena Chauí leciona. Eles resolveram fazer um especial chamado Memória Negra, que é tipo um hot site, uma aba do site deles. Pudemos localizar até o momento 29 docentes que se auto-identificam como negros as, pretos as, pardos as. Só apontando aqui. E os não binários? E os não binárias? Por que este preconceito contra os não binários? Voltamos aqui. Gente, desculpa, não entendi. Ofensivo, né? Ofensivo. Ameaçando a existência de não binários. Mas vamos seguir em frente. 29 docentes que se auto-identificam como negros azes, tô corrigindo, pretos azes e pardos azes, a partir da década de 50 até os dias atuais. E ainda há mais 5 que estão em fase de contratação, aprovados as, de novo, e está presumindo e gênero de pessoa e aprovade nos últimos concursos. Para essa data do dia 20 de novembro, em comemoração a Zumbi dos Palmares, símbolo da resistência negra, lançamos a aba Memória Negra no site memoria.fefeleste.usp.br, onde podemos ter acesso a esta lista com uma breve biografia de cada docente. Este trabalho tem sido realizado pela equipe do projeto Memória Fefeleste 90 anos, coordenado pelo pesquisador Abílio Tavares. Ok, não vou pôr o nome até de estagiário, mas aqui no Memória Negra está a Marilena Chauí. E com 29 docentes negros, eu vou mostrar a vocês esta outra docente negra, Rose Satiko Gitirana Rikiji. Pois
quiser. Agora, e na banca de heteroidentificação? Quando alguém presta o vestibular e quer entrar na cota como negro ou pardo. A gente tem tido muitos problemas e eu vou trazer aqui o chavoso da USP para explicar para vocês. E ao contrário do que repetem muitos ativistas e militantes do movimento negro, o IBGE nunca definiu que negros são a soma dos pretos e pardos. Quem sugeriu isso, mano, foi o Estatuto da Igualdade Racial de 2010, e eu acho isso bastante equivocado, porque nem todos os pardos são negros ou têm ascendência negra. Na realidade, o IBGE define pardos como, abre aspas, pessoas que se identificam com mistura de duas ou mais opções de cor ou raça, incluindo branca, preta, parda e indígena, fecha aspas. Isso no censo de agora, de 2022. De fato, pardo é um termo de difícil tradução, mano. E se hoje a gente está vendo esses problemas com as bancas de heteroclassificação, é porque pardo não é uma classificação objetiva. Na verdade, nenhuma é. As raças são invenções sociais, culturais e políticas. Elas não foram definidas pela natureza ou pela biologia, como se acreditava antigamente. É por isso que, no caso do IBGE, a raça é apenas autodeclarada. Você pode falar que você é o que você quiser. Porém, para acessar políticas públicas, como as cotas étnico-raciais, a autodeclaração não é suficiente. E não é porque, infelizmente, existem muitas pessoas brancas desonestas que começaram a se autodeclarar pardas só para usar as cotas, exatamente com a justificativa de que tem um avô negro, de que tem o cabelo cacheado. Por isso, as bancas de heteroidentificação definem critérios para avaliar se uma pessoa pode ser considerada preta ou parda. No caso dos autodeclarados pretos, não costuma ter muito problema, né? Porque a cor da pele escura geralmente é suficiente, mas para nós, pardos, outros fatores são analisados. Em 2017, o Supremo Tribunal Federal, STF, numa ação declaratória de constitucionalidade, recomendou que as características consideradas pelas bancas avaliadoras em concursos e processos seletivos, como vestibulares, sejam textura do cabelo, crespo ou cacheado, nariz largo, cor da pele, preta ou parda, e lábios grossos e amarronzados. Esses são os critérios usados, por exemplo, pela USP. Porém, esses traços fenotípicos são mais associados aos pardos descendentes de negros, podendo excluir pardos descendentes de indígenas, que tenham cabelo liso e o nariz não tão largo assim, por exemplo. No caso das polêmicas recentes aí, envolvendo aqueles 2 alunos que processaram a USP, o parecer da comissão que barrou um deles disse que ele, abre aspas, tem pele clara, boca e lábios afilados e cabelos lisos, não apresentando o conjunto de características fenotípicas de pessoa negra, fecha aspas. Aqui, olha, um aluno que teve problema com essas bancas de heteroidentificação, olha a foto dele. Alisson dos Santos Rodrigues, esse é o que o chavoso da USP acabou de falar. Ele ganhou na justiça o processo que ele movia contra a USP. Ele moveu o processo contra a USP e ganhou o direito de cursar medicina, porque ele provou por A mais B, pela questão biológica mesmo, provou que ele é pardo e que tinha direito àquela cota. E aí, por que a gente tem tanta gente querendo se declarar negra sem ser na universidade? Que fetiche é esse? Quando é para entrar na universidade, a gente sabe que muitas pessoas podem querer burlar a cota para entrar. Mas alguém que já está consolidado, por que passaria a se identificar como uma minoria? Eu trago aqui uma análise muito interessante que é sobre outro caso, é sobre o caso do educando que é outra coisa, mas que também é a questão de se mostrar como sendo minoria. É uma análise do professor de Ciência Política da Universidade de Brasília, coordenador do Grupo de Pesquisa sobre Democracia e Desigualdades, DEMODE, o Luiz Felipe Miguel. Os produtos da indústria cultural de massa devem ser vistos como emanações autênticas e puras de uma alma popular genuína, sobretudo quando vinculado a posições identitárias, ignorando os circuitos de produção, consumo e valorização dos produtos culturais e como eles se vinculam ao mercado capitalista. A objetificação dos corpos é necessariamente empoderamento. Os critérios de coerência interna, adesão à realidade externa, apresentação de evidências e embasamento da argumentação viraram elitismo. Os esforços para dotar os estudantes oriundos das posições subalternas das mesmas ferramentas que a universidade sempre forneceu às elites, esses esforços são sabotados em nome de uma inclusão que, na verdade, é paternalista, condescendente
e preconceituosa. Há gente que embarca nessa por uma leitura superficial de uma situação complexa, que confunde anti-elitismo com anti-intelectualismo. Para muitos, porém, trata-se apenas de oportunismo, de garantir um lugar ao sol sem fazer esforço e de conseguir autopromoção, mesmo que na base de desgastar a universidade, fragilizar a sua legitimidade e fortalecer o negacionismo. Daí vem as carteiradas. É doutor no OnlyFans, Daí vem as carteiradas. É doutor no OnlyFans, é performer periférico no campus e está de corpo fechado contra críticas em todos os espaços. É necessário combater estes abusos em nome exatamente da verdadeira inclusão, que a democratização do conhecimento promete, porque o negacionismo científico não é menos danoso quando se esconde por trás de uma camada de pretenso progressismo. E aí? O que é que vocês acham disso tudo? Calma, que antes de vocês acharem, a gente vai para as narrativas. A extrema-direita fascista não consegue esconder o seu racismo. Não consegue esconder como é colonialista, como odeia pretos, pobres e pessoas minorizadas e vulneráveis. E deixa escapar nas entrelinhas. Eles não conseguem entender que gênero e raça são construções sociais. Não são biologia. Isso está cientificamente provado. Simone de Beauvoir dizia: não se nasce mulher, torna-se mulher. A raça também é uma construção social. Existem pessoas no Brasil que são pardas e não se reconhecem como negres. Vocês imaginam quantos anos de escravização, quantos anos de opressão para que os negros não se reconheçam como negros? Uma pessoa que se diz parda, que se diz mestiça, ela ainda não se reconhece como o que ela é. E foi isso precisamente o que aconteceu com a Marilena Chaui. Gente, eu sou transrica, porque não basta transexual. Nasce homem, vira mulher, nasce mulher e vira homem. Agora tem transnegre também. A Marilena Chaui, ela é negra desde quando? Tem uma professora oriental, descendente de japonês, falando que é negra, e a USP chancelando isso. Se eu chegar na USP e falar que eu sou um Pokémon, eles vão me registrar como Pokémon? Vão, porque agora é essa palhaçada. Eu acho que devia até fechar a faculdade de biologia da USP. Porque se a biologia não importa pra mais nada, se a pessoa levanta, um dia ela é branca, outro dia ela é amarela, outro dia ela é negra, outro dia ela é um Pokémon, outro dia ela é um Power Ranger. Eu não sei pra que tem a faculdade de biologia, então. É uma palhaçada que não tem fim e querendo enfiar isso goela abaixo do cidadão de bem que tá pagando os impostos. Vocês sabem de quem é a culpa, né? Vocês sabem. É do isentão que fez o L por baixo da mesa. Faz o L agora, isentão. E qual é a minha opinião? A minha opinião é que a Marilena Chaui, que é uma mulher poderosíssima, influente, se classificar como negra, mostra exatamente o poder que se dizer oprimide, minorizade, membre de qualquer minoria tem hoje em dia na universidade. E assim, as minorias precisam ser acolhidas na universidade com as cotas, porque isso é uma evolução social. Mas na entrada, na molecada, o que nós estamos vendo são pessoas que já têm uma carreira estabelecida e que estão tentando entrar para uma minoria. Isso significa o quê? Significa que não é boato. Tudo o que a pessoa disser numa universidade tem de ser acatado 100%, mesmo que seja o maior absurdo, se ela for uma minoria. Quem consegue entrar para qualquer cota pode fazer o que quiser e sambar na cabeça dos outros. E ai de quem queira levantar a mão para falar: peraí, e a produção do conhecimento? E a objetividade?
E a noção de excelência que a universidade tem de ter. Imagina se alguém se mexe a falar, olha, a melhor forma de inclusão que nós temos é dar aos alunos o melhor ensino possível. E para dar o melhor ensino possível, você não pode aceitar que qualquer coisa que venha da cabeça de alguém, qualquer maluquice que venha da cabeça de alguém, possa ser automaticamente considerada conhecimento só porque essa pessoa é ou diz ser de uma minoria. Esse é um raciocínio com o qual você deve concordar. Mas o que está muito claro é que não é feito mais em boa parte das universidades. E é por isso que a gente vê essas coisas. A Marilena Chaui entrando ali para um panteão de intelectuais negros. E tem uma outra professora de ascendência japonesa, com nome japonês. Essa questão de negar o que é mestiço é algo que nos meios intelectuais e na imprensa tem virado moda. Eu, particularmente, considero perigoso. Por que eu considero perigoso? Porque eu entendo que não tem como você fazer a mesma coisa duas vezes e ter um resultado diferente. Essa ideia de que pardo é necessariamente preto e precisa se reconhecer assim, ela surge nos movimentos de white power, tipo Ku Klux Klan nos Estados Unidos. É nesses movimentos que surge uma ideia de one single drop, uma única gota. Se você tem uma única gota de sangue negro, você é negro. Vem daí. Vem dos racistas, não vem do movimento negro. Aqui no Brasil foi feita uma pesquisa, muitas pessoas são pardas, se dizem negras, porque às vezes se identificam com aquela parte da família mais, ou culturalmente, enfim. Mais 60% dos pardos do Brasil se identificam como mestiços, e são. E quem é dessas elites, que aliás é uma elite muito parecida, né, com a elite do white power, com a elite da segregação dos Estados Unidos, é socialmente uma elite igualzinha. Eles acreditam piamente que as pessoas são obrigadas a se reconhecer como negras se tiverem uma única gota de sangue negro. E a gente vê a Marilena Chaui entrando nisso, nem sei se tem a gota ou se não tem, mas ok. Agora, por que quando é para o estudante não vale a mesma coisa? Que aí é a minha pergunta. Por que vale a autoidentificação, até para a professora de ascendência japonesa se dizer negra, mas quando o estudante entra lá, aí não vale, passa em banca de heteroidentificação, que é o Tribunal Racial da USP, é duríssimo, duríssimo. E já tem um monte de aluno que foi na justiça e provou que eles estavam errados. Teve julgamento no Supremo para dizer quais características eles tinham de verificar uma pessoa para dizer se essa pessoa pode entrar na cota para negros e pardos ou não. Eles são duríssimos. Não fica esquisito rejeitar um aluno pardo, que a justiça vai lá e vê, ó, o pai é negro ou o avô é negro, ele é pardo mesmo, tem que entrar, é biológico isso aqui. A justiça diz isso e a USP estava dizendo que o cara não era pardo. E aí agora, a USP vai lá e fala que uma professora é negra, a Marilena Chaui, que outra professora de nome japonês, traços japoneses, é negra também. E aí os alunos tendem a aceitar e todo mundo tende a aceitar, sendo que a universidade é onde produz conhecimento. Nós não estamos falando aqui do coletivo do não sei o que da esquina que juntou meia dúzia de filhinho de papai amalucado para querer fingir que é minoria, para querer brincar de ser minoria. Isso existe, mas nós estamos falando da universidade mais importante do país. Essa situação, ela traz uma aura de bagunça para a universidade, que precisa, que tem a obrigação de levar as questões raciais a sério, até porque produz conhecimento sobre esse assunto. Enfim, falo isso sob o risco de ser chamada de racista, porque quando você contraria esses movimentos que querem enfiar a goela abaixo dos outros, que eles são oprimidos mesmo sem ser, eles tendem a dizer que você é o opressor, mesmo que você não seja. Eu não tô nem aí para as falsas acusações que vêm desse pessoal. A única coisa que eu queria era mais seriedade ao lidar com a educação, com professores, com alunos e com a sociedade brasileira. Bom, pessoal, Narrativas Antagonistas vai ficando por aqui. Essa é quente, hein? Essa é quente, quero ver o seu comentário. Já deixa aqui embaixo, amanhã eu volto às 5 da tarde. Grande beijo, até lá.